Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o Fazendo Arte na Pedagogia veio aqui ficar juntinho de vocês. Hoje, esta semana, mais um vídeo da série Emília no País da Gramática. Mas antes, não se esquece, se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like, assiste o vídeo, comenta o que foi que você achou dele e não esquece de compartilhar para as pessoas que vocês acham que esse vídeo vai ser interessante e vai ajudar também na vida dessas pessoas. Outra coisa importante, aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Dá uma passadinha lá também para conhecer tantas coisas maravilhosas que a gente faz para vocês. Então vamos nessa? Hoje nós vamos contar a história do capítulo 5. Então vem com a gente. No capítulo de hoje, a turminha do sítio visita o bairro dos adjetivos, a classe gramatical, que tem a função de dar características aos nomes. Assim que eles entraram no bairro dos adjetivos, as crianças repararam que ali havia uma porção de armazéns, por onde entravam e saíam os já conhecidos substantivos. Emília logo reclamou. Ah, que coisa mais confusa! O que é que esses substantivos estão fazendo aqui? Longe do bairro deles. Para mim, cada classe gramatical só podia ficar no seu próprio bairro, para não confundir a cabeça da gente. Quindim, muito sábio, foi explicar. Ah, Emília, então você deveria conhecer a cidade da língua portugália apenas quando as palavras dormem, porque no dia a dia elas passeiam por todos os bairros. Os substantivos vêm aqui para buscar os seus adjetivos, de acordo com o que o falante ou o escritor quer dizer. Entraram num pequeno armazém, onde se lia Armazém dos Adjetivos Pátrios. Lá dentro havia prateleiras com bandeiras de diferentes países e estados. Esses adjetivos indicam a nacionalidade ou o local de origem de um ser, explicou Quindim. Eu, por exemplo, se fosse lá nesse armazém, pegaria os seguintes adjetivos: Belo Horizontina, mineira, brasileira, latino-americana. E você, quais pegaria? Depois de brincarem com os adjetivos pátrios, foram em direção ao maior armazém que havia ali. Viram o substantivo menino entrar correndo nesse armazém. E daí a pouco saiu puxando um adjetivo, parece que meio indeciso. O Visconde bem observou. Olha só, algum professor ou pai está adjetivando esse menino de levado, malcriado, peralta e preguiçoso. Que dó, falou a Narizinho. Ei, menino, vem cá. Vamos comprar adjetivos mais bonitos para você? Que tal inteligente, esperto e esforçado? E lá foi a Narizinho com o menino buscar características mais bonitas para ele. Os demais entraram num armazém enorme, quase um supermercado. Nas prateleiras havia diversos adjetivos que os substantivos colocavam em suas sacolinhas. O substantivo Odete entrou correndo e se esbarrou em Pedrinho, deixando cair da sua sacolinha vários adjetivos. Desculpe-me, menino, mas estou com muita pressa. Um namorado está escrevendo um poema de amor para sua querida Odete. E preciso pegar aqui vários adjetivos. E claro, sendo feminino, preciso ainda passar lá na seção de gênero. E o pior, como é um poema, preciso também passar na seção de grau. E lá saiu Odete correndo, após recuperar todos os seus adjetivos com a ajuda do Pedrinho. Pedrinho, muito confuso, disse: não entendi nada do que ela falou. Seção de gênero e de grau? Já sei. Se for igual aos substantivos, os adjetivos também devem ter flexão de gênero, número e grau. É isso, né? É isso. Tô certo, Quindim? Perguntou Pedrinho. E Quindim, nosso sábio gramático, respondeu:
Certíssimo, Pedrinho. Observem que aqui em todas as prateleiras apresentam adjetivos no singular e no gênero masculino. Essa é, digamos, a flexão normal das palavras. Emília mais uma vez reclamou. Isso porque a língua é machista. Então, vem a explicação do Quindim. Então, se o substantivo feminino precisa de um adjetivo, continuou ele explicando, deve ir até a seção de gênero para pegar uma terminação feminina apropriada. Lá na seção de gênero, viram bancas em que os nomes femininos pegavam letrinhas para acrescentar aos adjetivos que tinham tirado das prateleiras. Vejam ali Odete, apresentou Quindim. Ela trocou o O de belo por ar, transformando em bela. Já com o adjetivo alegre, nada precisou fazer. Isso porque os adjetivos eles podem ser de gênero uniforme, quando apresentam apenas uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, como o alegre, o feliz e o inteligente. Mas também eles podem ser de gênero biforme, quando apresentam uma forma diferente do masculino para o feminino, como belo, bela, lindo e linda. O Visconde observou que os adjetivos compostos, isto é, aqueles formados por mais de uma palavra, apenas modificavam o gênero do segundo elemento. Olhem, crianças, disse o Visconde. O substantivo literatura pegou o adjetivo luso brasileiro na prateleira e veio aqui torná-lo feminino, mas colocou somente o A na segunda palavra, pois me parece que essa é uma regra. Assim temos literatura luso-brasileira e nunca lusa brasileira. Exatamente, concordou Quindim. Mas temos uma exceção a esta regra. Uma palavrinha que vai passar por nós agorinha mesmo. Quem descobre quem é ela? Emília, muito sabida e esperta, disse: descobri, é ali, aquele homem e aquela mulher, que estão levando surdo-mudo e surda-muda. Ou seja, as duas palavras desse adjetivo composto varia em gênero e também em número. Isso mesmo, Emília, aprovou Quindim. O adjetivo composto surdo-mudo varia em gênero e também em número. Nas duas palavrinhas, tanto surdo-mudo e surdos-mudos, como surda-muda e surdas-mudas. Em seguida, eles viram a seção da flexão de número, que era muito simples também. Se mais de um substantivo precisava ser adjetivado, precisavam de um adjetivo no plural. Portanto, pegavam um grande S para acrescentar no substantivo que tinham tirado da prateleira. Vejam aqueles homens, disse o Pedrinho, se referindo a um grupinho de substantivos homens. Então, colocando S no substantivo rico, agora todos são ricos. E não apenas o que carrega o substantivo na sacola. Pena que ele só tem esse adjetivo na sacola. Se tivesse jovem, se tivessem bonito, seria um ótimo partido para mim, para Narizinho. Falou a Emília, né? A esperta Emília, só podia vir dela. Me parece que o S no plural é a regra geral, falou o Visconde. Mas alguns precisam acrescentar outras letrinhas para formarem o plural. Vejam esses exemplos. Capaz, capazes, fácil, fáceis, espanhol, espanhóis. Aí nós vemos a presença também da letrinha E e I para formar o plural, além da letrinha S.
Observem também que, em regra geral, apenas o segundo elemento dos adjetivos compostos vai para o plural, como por exemplo, sobre humano, sobre humanos. Azul claro, azul claros. Rubro negro, rubro negros. Narizinho, que estava lá ajudando aquele menino, tinha terminado de ajudar e encontrou adjetivos melhores para ele. E chegou contando o que havia observado com essa ajuda que ela tinha dado ao substantivo menino. Gente, as cores elas variam em número, em singular e em plural. Mas só aquelas que em suas origens sempre foram nomes de cor, como por exemplo, verde, azul, amarelo, preto, branco e etc., explicou a Narizinho. Mas as cores que surgiram por comparação com outros seres, como por exemplo, rosa, laranja e cinza, não variam em número. Como assim? Perguntou a Emília confusa. Digo que meu vestido é rosa e nunca que meus vestidos são rosas. Digo também que eu tenho 2 saias laranja e nunca 2 saias laranjas. Digo também que a bermuda do Pedrinho é cinza e nunca que a bermuda do Pedrinho são cinzas. Entenderam? No singular, se a cor vier derivada de um substantivo, isso que eu observei, disse a Narizinho. Muito bem, Narizinho, disse o Quindim. E o mesmo, gente, vale para os adjetivos compostos. Se o segundo elemento, que deve variar em número, é um substantivo que apenas lembra uma cor, fica no singular, ela não varia. Digamos, por exemplo, que as meias da Emília são verde mar e nunca verde mares. Posso dizer também que a bota do Visconde são marrom tijolo e nunca marrons tijolos. Lembrando da exceção, né? Aquela que a gente aprendeu. Surdo mudo, que no plural fica surdos mudos. Lembrou o Visconde, bem lembrado. Viram Odete passar de novo desesperada e ela disse para eles: venham comigo até a sessão de grau e me ajudem, por favor. Este poeta vai me deixar maluca. A turminha do sítio foi atrás, correndo atrás da Odete. Na sessão de grau viram 2 divisões principais. De um lado, vi uma placa de grau comparativo. Do outro lado, vi uma placa de grau superlativo. Odete estava do lado do grau comparativo, segurando o adjetivo belo, que já tinha sua marca de feminino, porque ela tinha transformado por bela. Esse lado da seção tinha 3 bancas, uma bem alta, que era superioridade, uma do meio, que era de igualdade, e uma bem inferior, que era chamada inferioridade. Emília logo pegou uma escadinha para ver o que tinha lá em cima, ó, na banca da superioridade. Ora, todo esse esforço por causa dessa palavrinha mais, chateou-se Emília. Mas, ao puxar a palavrinha mais, viu que ela vinha atrelada com uma cordinha com a palavra que. Dê-me isso, disse Odete. Assim, nosso poeta dirá que Odete é mais bela que a sua antiga namorada. Isso mesmo, aprovou o Quindim. Basta isso que a namorada atual fique feliz em saber que ela é superior à ex. Mas parece que o nosso poeta quer deixar isso bem claro, já que vou ter que me abaixar aqui na banca da inferioridade, porque ele escreveu agora que Maria ela é menos bela que Odete. O Visconde pegou para Odete na banca da inferioridade o único que o nosso sabugo alcançava, a palavrinha menos,
que também, com uma palavrinha mais, vinha atrelada com uma cordinha, com a palavra que. Coitada de Maria, disse a Narizinho. Preferia que o poeta fosse mais simpático e usasse esse comparativo aqui. Narizinho pegou, na banca da igualdade, a palavra tão, que também vinha atrelada a quanto ou como. Meu Deus, pelo amor de Deus, assustou-se Odete. Jamais um poeta enamorado pode dizer que o amor da sua vida é igual a outra mulher. Jamais pode usar o grau comparativo de igualdade, a menos que a compare com algo tão maravilhoso quanto ela. Como, por exemplo, o nosso poeta pode dizer que Odete é tão linda quanto uma flor, que os seus lábios são tão doces como o mel, e que os seus olhos são tão azuis como o mar. Aí sim ele pode usar o grau comparativo. Eu nunca que vou ser poeta, credo, retrucou Emília. Já imaginou o namorado da Narizinho dizendo que ela é mais boa que a fulana, que ele é menos mal que o ciclano, ou que seu amor é mais grande que o céu e menor do que o universo? Com essa fala da Emília, o nosso grande gramático quase infartou. Visconde, sabendo o remédio para isso, o abandonou com a sua gramática e voltou a respirar. Emília, advertiu o Visconde, não assassine a nossa língua. Que foi que eu fiz? Perguntou Emília. Não se diz mais boa, se diz melhor, explicou a Narizinho. E não se diz menos mal, se diz pior, explicando a Narizinho para a Emília. E não deve dizer mais grande, e sim maior. E nem mais pequeno, e sim menor, continuou explicando Pedrinho. Isso, disse o Quindim se recuperando. Emília aprendeu, e como o nosso poeta enamorado não estava satisfeito com os seus versos, Odete passou lá para o outro lado da seção da flexão de grau. Então, foi para o grau superlativo. Esse lado tinha apenas 2 bancas, dispostas uma lado a lado. A banca da superlativo relativo e a banca do superlativo absoluto, cada uma subdividida em 2 partes. Enquanto Odete colocava os superlativos em sua bolsa, o Quindim explicou. O grau comparativo, como o nome já diz, compara um ser com o outro. Já o grau superlativo, ele não faz isso. O superlativo fala características de um ser comparado com todos os outros seres semelhantes a ele. Veja o caso de Odete, por exemplo. Quando o poeta diz que Odete é a mais bela das meninas, usou o superlativo relativo de superioridade, a mais, antes do adjetivo. E logo vai usar o superlativo relativo de inferioridade. Já sei, disse a Emília, que já tinha compreendido que aquele poeta deveria estar tentando se safar de alguma crise de ciúmes da sua namorada. Aposto que vai dizer agora que Maria é a menos bela das meninas. Sim, estou percebendo. Temos, então, o superlativo relativo de superioridade e de inferioridade, concluiu o Visconde. Mas não estou vendo o de igualdade. Exatamente, o de igualdade, no caso do superlativo, não existe, disse o Quindim. E o superlativo absoluto? Perguntou Pedrinho, apressado como sempre. Quindim explicou. O grau absoluto não compara o ser com nada. Apenas diz que é muito belo ou belíssimo. Mas ele é dividido em 2 bancas, disse Narizinho. Pode ser analítico ou sintético. Quindim mais uma vez explicou.
Se usarmos duas palavrinhas para falar o adjetivo como muito bela ou extremamente bela, estaremos usando a forma analítica. Mas se usarmos apenas uma palavra para resumir tudo, como belíssima, estaremos usando a forma sintética. Isso porque sintético vem da síntese, que quer dizer uma forma resumida, explicou o sábio Visconde, como sempre. Pois eu prefiro o grau sintético, disse a Emília, porque resumir, é comigo mesma. Eu que sou uma boneca belíssima, sabidíssima, magríssima e de pensamento livríssimo, meus únicos defeitos são ter um apetite docíssimo, ser pobríssima, sentir um friíssimo e acordar com um humor negríssimo. Enquanto Emília falava todos esses adjetivos, nosso grande gramático quase infartou novamente. E todos preocupados com Quindim começaram a abandonar. Seria falta de ar? Não, nananina não. Era falta de acerto mesmo. Acerto na flexão de grau novamente. Quindim, que só voltou ao normal quando as crianças descobriram que o grau absoluto mais gramaticalmente aceito para todos os adjetivos falados por Emília, descobriram que quem é muito sábio é sapientíssimo, que quem é magro demais é macérrimo, quem é pobre, pobre é paupérrimo, quem tem um pensamento muito livre é libérrimo, e quem sente muito frio é frigidíssimo, e aquilo que é muito doce é dulcíssimo. O jeito que a Emília falou não estava assim totalmente errado, mas é que o nosso grande e cascudo gramático Quindim prefere o jeito mais erudito, a forma cujos radicais fazem referência à palavra latina que deu origem ao adjetivo. Pode isso? Reclamou Emília, e com razão. Em pleno século XXI, ainda temos que lembrar o radical latino das palavras, reclamou Emília. Com isso, a bonequinha se cansou daquele armazém e insistiu para que todos fossem logo para o bairro seguinte. Vamos logo embora. Vamos, que eu estou, exausta, cansada desse bairro. Mas isso aí vai ser assunto para o próximo capítulo, para o próximo vídeo. Então, você que agora conheceu mais esse bairro do adjetivo, não esquece. Se você gostou da história de hoje, deixa seu comentário. Ele é muito importante para nós, porque nós procuramos responder sempre os comentários de vocês. E também é importante para o YouTube, porque quanto mais comentários, mais ele promove o nosso vídeo. Então ajuda a gente. Segue nosso canal, compartilha, comenta. Isso é muito importante para a gente, nos ajuda, tá? Contamos com vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.